Bom, vamos agora dividir. Chegamos na República Oligárquica. Por quê? Eleições de 1894, quem acaba eleito, então, o representante da oligarquia paulista, civil, Prudente de Moraes. Primeiro presidente civil eleito no Brasil por voto direto, Prudente de Moraes, dá início pra gente a esse segundo momento da Primeira República, ou da República Velha, que nós vamos chamar de República Oligárquica. Inclusive é a que mais aparece na sua prova de vestibular. De 10 questões de República, Primeira República, 9 pelo menos, 9,5 são sobre República Oligárquica. Então agora a gente vai dividir essa república em pelo menos, vamos dividir em 4 momentos. A gente vai falar sobre política da Primeira República, a gente vai falar sobre economia da Primeira República, a gente vai falar sobre movimentos sociais da Primeira República e vamos falar de crise da Primeira República. Uau, né? Vamos falar de crise da Primeira República, a gente vai falar ali da década de 1920 e a Revolução de 30. Ok? Então a gente vai dividir em 4 momentos para ficar mais didático para você. Então vamos falar agora sobre política. É muito comum, quando a gente está idealizando para entender, a gente tem um termo, um historiador que usou o seguinte termo, a Primeira República Brasileira. Ele usou assim, café, o novo rei do Brasil. Por que alguns historiadores trabalham com essa ideia de café ser o novo rei do Brasil? Claro que isso é uma brincadeira, um jogo de palavras, porque na verdade não tem mais rei, nós temos presidente. Mas a partir do momento que a oligarquia paulista chegou ao poder, o Partido Republicano Paulista chegou ao poder, a gente vai começar, na verdade, num processo onde as grandes oligarquias do café vão controlar o cenário político brasileiro. Além disso, o café significa pra gente o principal produto na nossa pauta de exportação. Então a nossa economia depende do café e os nossos grandes líderes, a nossa política vai girar em torno dos grandes cafeicultores, dessa elite cafeicultora. Então por isso a ideia do café ser o novo rei do Brasil. Perfeito? Ótimo. A gente tem que perceber, claro, que há uma tentativa do Partido Republicano Paulista, dessas oligarquias paulistas, controlarem a República. Claro, o Rio de Janeiro perdeu muito espaço, isso é interessante que você tenha em mente. A proclamação da República é um duro golpe político no Rio de Janeiro, claro. Se você tinha um processo de centralização política, o unitarismo, todas as decisões vindo do imperador e da capital, com o processo de federalismo e as oligarquias cafeeiras despontando nesse cenário político, o Rio de Janeiro se enfraquece. Perfeito? São Paulo, para ser mais preciso, busca essa hegemonia, tenta essa hegemonia. Os 3 primeiros presidentes são paulistas. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves são paulistas. Então São Paulo, na verdade, tenta puxar, guiar aí essa república, essa Primeira República. No entanto, foi aquilo que a gente conversou. Não adianta fazer o presidente da República. Os republicanos históricos, os paulistas, conseguem eleger os presidentes da República, mas não conseguem garantir dentro do Congresso brasileiro ampla maioria para governar sozinhos. Para isso, há uma forte aproximação com outras fortes oligarquias. Perfeito? Há um grande acordo político, uma troca de favores. Quem vai esquematizar, inclusive, esse modelo é o segundo presidente civil, um paulista chamado Campos Salles. Campos Salles vai ser o grande organizador de uma política que a gente chama de política dos governadores. Na verdade, o Campos Salles preferia chamar isso de política dos estados, e eu particularmente também prefiro esse termo. Por que isso? Quando eu falo para você assim, Campos Salles, a fim de ter governabilidade, conseguir a sonhada governabilidade dentro do regime republicano, ele criou a política dos governadores. Vai te dar uma ideia que essa política de governadores é uma troca de favores apenas entre o presidente e quem? Exatamente, os governadores. Só que, na verdade, a política dos governadores, a política dos estados, é muito mais complexa.